Bom, meu nome é Romils, estou aqui para lançar novamente esse estudo aqui para os irmãos, o estudo da superior ressurreição. Como eu disse nos outros vídeos, meus irmãos, esse estudo aqui, ele não é ensinado nas denominações. Os pastores não têm nem noção do que é a superior ressurreição. Só que antes de eu falar nesse assunto aqui, antes de eu falar da superior ressurreição, primeiramente eu quero trazer para os irmãos aquela questão de que o ímpio ele não vai ressuscitar. Os pastores têm passado esse ensinamento errôneo aí para os irmãos, dizendo que os ímpios um dia vão ressuscitar. Como eu mostrei naqueles outros vídeos lá, os ímpios não ressuscitam. Então eu vou dar mais uma pincelada nessa questão, mostrando primeiramente que o ímpio não ressuscita. Depois eu vou voltar nessa questão da superior ressurreição. Essa doutrina da ressurreição, meus irmãos, ela não é explicada aí no YouTube. Ela não é ensinada corretamente por líder algum. Eu nunca vi ninguém ensinar corretamente essa questão da ressurreição. Então eu quero estar passando mais uma vez para os irmãos e para os irmãos ver a seriedade da coisa. Quero mostrar para os irmãos que nem todo crente vai alcançar a superior ressurreição. Primeiramente eu quero estar mostrando para os irmãos que os ímpios, eles não ressuscitam. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz assim, vou estar lendo para os irmãos aqui, ó. Vou ler o versículo 4 em diante, diz assim, vi tronos e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Yahshua e por terem falado a respeito do Criador. Vi aqueles que não tinham adorado a fera, ou seja, a besta, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com Machia por 1000 anos. Agora essa parte aqui, meus irmãos, ó. Essa parte aqui, o versículo 5. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que eu quero trazer para os irmãos aqui, ó? Quero trazer para os irmãos aqui a primeira questão mostrando que o ímpio não ressuscita. Essa questão aqui, meus irmãos, esse versículo 5 aqui, ó, ele praticamente quase todo é acrescentado. Esse aqui é o primeiro erro que os pastores, os líderes cometem. Eles pegam todos os versículos que estão entre colchetes ou parênteses na Bíblia e fazem o quê? Pega aquilo como doutrina, ensina aquilo como doutrina. E aí eles passam a ensinar erroneamente. Por quê? Porque esses versículos que estão entre parênteses ou colchete na Bíblia é um acréscimo feito pelos homens. Então aqui está mostrando um acréscimo para nós, que ó, o colchete começa aqui e termina aqui, ó. Toda essa parte azul aqui é um acréscimo, meus irmãos, ó. Se nós lemos o texto aqui, ó, nós vimos aqui, ó, vi aqueles que não tinham adorado a fera, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles passaram a viver e reinaram com Machia por 1000 anos. Aí você salta essa parte azul, ó. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então você tem que ler saltando essa parte azul aqui, porque ela é um acréscimo. E esse acréscimo, infelizmente, fez os pastores e os teólogos criarem a doutrina de que os ímpios um dia vão ressuscitar. Olha o que está dizendo aí a parte azul. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Aí os pastores viram e falaram assim, isso aqui é os ímpios. Não, meus irmãos, isso aqui não é os ímpios. Por quê? Porque esse versículo aqui não consta nos manuscritos originais. Olha o parênteses aí mostrando que ele é acrescentado. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo aí? Essa parte azul aqui é um acréscimo. Aqui é onde ela termina aqui, ó. Ó. Aí eu vou mostrar isso para vocês agora. Na Bíblia, vou mostrar em outras traduções também. Essa Bíblia aqui é a tradução Novo Mundo. Eu vou pegar uma tradução aqui agora da NVI. Aqui, ó. Aí, meus irmãos, só para vocês verem o que eu estou falando, ó. O parênteses aqui de novo, ó. Mostrando que o versículo que os pastores estão usando para ensinar que os ímpios ressuscitam é um acréscimo. Então, meus irmãos, versículos acrescentados fazem os pastores e os teólogos cometerem erro. Eles engolem tudo que o catolicismo romano pôs aí dentro. Ó. Isso é fermento. Isso tem que ser lançado fora. Vou mostrar para vocês agora uma tradução da Bíblia Peshitta, que ela já lança esse versículo aqui completamente para fora.
Bíblia Peshitta. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Bíblia Peshitta, tá aí, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? Você pode ler aí, ó. E viveram e reinaram juntamente com o seu Machia esses 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vocês podem ver que essa parte que fala o restante dos mortos não voltaram a viver até que se complete os 1000 anos, não está aí, ó, na Bíblia Peshitta. Por quê? Porque ela se entende que ele é um acréscimo. Eu estou só mostrando para vocês que os ímpios não vão ressuscitar, porque esse versículo aí ele é um acréscimo. Deixa eu pegar uma outra passagem aqui que os pastores usam. Os pastores usam para dizer que os ímpios vão ressuscitar. Essa outra passagem, meus irmãos, é essa passagem aqui, ó, de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Aqui diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja bem, meus irmãos, a tradução original aqui, ó, eu tinha um livro aqui de escatologia que ele trazia a tradução original. Hoje eu não tenho ele mais. Eu não sei se eu dei, eu acho que eu foi dar ele para um irmão, mas eu não tenho ele hoje aqui mais não. A tradução original aqui, meus irmãos, é essa, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão ou acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, para o desprezo eterno. Os que não acordarem, os que não ressuscitarem naquela hora, para a vergonha e desprezo eterno. Está falando dos ímpios. Então, meus irmãos, essa é a tradução original. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. E os que não ressuscitarem, os que não acordarem naquela hora, para o desprezo eterno. Os que não vão acordar é quem? Os ímpios. É tanto, meus irmãos, que o texto está mostrando com clareza aqui, porque olha como ele começa o texto. Ó. E muito dos que dormem. Os irmãos podem observar que ele está falando muito dos que dormem. Por quê? Porque nem todos dormem. Então, na primeira parte aqui, ó, os ímpios não faz parte dessa primeira parte aqui, ó. Ó, aliás, vou pegar daqui, ó. Daqui para cá, ó. Deixa eu grifar aqui, ó. Aqui está falando só dos crentes, ó. Só dos crentes, meus irmãos, essa parte aqui, ó. Por isso que o texto diz assim, ó. E muitos, e não todos, e muitos que dormem no pó da terra. Por que muitos, meus irmãos? Porque somente os crentes é que estão dormindo. Para o eterno, os ímpios não dormem, os ímpios morrem. Mas os crentes para o eterno, eles não morrem, eles dormem. Olha o que diz aqui, ó. Mas de fato o Machia ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Então os que estão no Machia, o que aconteceu com eles? Ó, eles dormiram no Machia, aí, ó, a palavra dormiram. Por quê? Porque os crentes para o eterno, eles não morrem, eles dormem, meus irmãos. É diferente dos ímpios. Os ímpios não, os ímpios eles morrem. Olha aqui, ó, Tessalonicenses, quando ele voltar, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Quem é esse? Os ímpios. Por que não têm esperança? Porque eles não vão ressuscitar nunca. Não existe ressurreição para ímpio, igual os pastores estão ensinando. Por quê? Porque o ímpio não dorme, ele morre. Mas os que estão no Machia, eles dormem. Ó, o que fala aqui, ó. Também aos que no Machia dormem, o Criador os tornará a trazer com ele. Tá vendo? Os que estão dormindo em Yahshua. Yahshua vai vir e o Eterno, por meio de Yahshua, vai despertá-los do seu sono. Vai ressuscitá-los novamente. Então a ressurreição é só para quem dorme em Yahshua. Os ímpios não. Os ímpios morreram. Então os ímpios jamais vão acordar. Jamais vão despertar do sono. Por quê? Porque eles não estão dormindo. Mas os crentes dormem. Por isso Yahshua falou para aquela menina, ele falou, Talita tecumi, levanta-te menina. Mas antes ele falou o quê? Ela não morreu, ela dorme. Por quê? Porque ela era um Yaldim, ela era crente no Criador. Então, meus irmãos, os que estão no Machia estão dormindo para o Criador. Eles não estão mortos, eles estão dormindo. Yahshua vai vir despertá-los do seu sono. Então existe uma diferença do crente com o ímpio. O ímpio não vai ressuscitar, por quê? Porque ele morreu. Não existe ressurreição para ele. Por que não existe ressurreição para ele, meus? Porque aqui, ó, diz assim, ó, se o Espírito, vou pegar o novo, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Criador habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Machia, esse tal não é dele. Então a pessoa não vai ressuscitar. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Yahshua. E ele não tem o Espírito de Yahshua, ele não vai participar da ressurreição. Por quê? Porque Yahshua
morreu para que nós pudéssemos ressuscitar. Então, o que a Escritura diz? Ela diz que um homem trouxe a morte física, aqui ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A ressurreição dos mortos veio por meio de quem? Veio por meio de Yahshua. A morte física veio por meio de quem? Veio por meio de Adão. A ressurreição vem por meio de Yahshua. Mas a ressurreição vem para quem? Para quem está em Yahshua. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach. Mas quem é que vai ser vivificado no Mashiach? Quem está em Yahshua. Quem tem o espírito de Yahshua é que vai ressuscitar. Aí ó, quem não tem o espírito dele não é dele. Então não existe ressurreição para ele. Só há ressurreição para quem está em Yahshua, para quem adormeceu em Yahshua, para quem dorme no Mashiach. Por isso que Tessalonicenses fala que quando Yahshua vier, ele vai ressuscitar os que dormem nele, os que adormeceram nele. Ó, o 13 aí falando, ó, que já dormem, para que não entristeçais, ó, porque o Criador vai trazer aqueles que dormem no Mashiach à vida novamente. Então só há ressurreição para aqueles que estão no Mashiach. Agora o que diz o versículo 11 do livro de Romanos capítulo 8, ó. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, aí Yahshua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, aí Yahshua, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Então a primeira condição para uma pessoa ressuscitar, tem que ter o espírito do Mashiach, tem que ter o espírito do Criador nele. Por isso que o texto diz, e se o espírito, se, existe essa palavrinha aqui, ó, se a pessoa tem o espírito do eterno nele, tal pessoa vai ressuscitar. Se não tem, não vai ressuscitar. Por quê, Ramos? Porque a ressurreição é pelo espírito do eterno que está no nosso espírito. Aí, ó. Pelo seu espírito que habita em vós, ele vai nos ressuscitar. Ele também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Se a pessoa não tem o espírito do eterno, o Santo Espírito, o Espírito Santo habitando no seu espírito, essa pessoa não vai ressuscitar. Se ela não tem, ela não vai ressuscitar. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que se une ao Criador torna-se um só espírito com ele. O Espírito do Eterno vem habitar dentro do nosso espírito, para que um dia nós possamos ressuscitar, porque a ressurreição é por meio do Espírito do Eterno que habita no nosso espírito. Então, meus irmãos, não existe ressurreição para os ímpios, como os pastores têm te ensinado. Os pastores têm enganado muitas pessoas dizendo que os ímpios, no final, lá no final, eles vão ressuscitar. Por quê? Porque eles pegou esse versículo acrescentado aqui, ó. E os outros mortos não voltaram à vida até os 1000 anos terem terminado. Mas eles basearam no versículo que é acrescentado ao parênteses aí, mostrando aí, ó. Basta você ler o versículo saltando, ó. Eles viveram, passaram a viver e reinaram com Mashiach por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí você saltou a parte azul, o texto encaixou um no outro. Basta você tirar o acréscimo, meus irmãos. Tudo vai se tornando claro para nós. Aqui é uma grande revelação que o Eterno deu para nós e eu estou passando para os irmãos. Isso você nunca ouviu falar nas denominações, na Igreja Católica, em lugar algum você ouviu falar que os ímpios não ressuscitam. Você está ouvindo a primeira pessoa falar, Romilson. Romilson está te mostrando isso, que os ímpios não ressuscitam. Pode perguntar para qualquer pastor, todos os pastores e teólogos vão dizer que os ímpios vão ressuscitar por causa desse versículo aqui de Daniel, que eles pegaram a tradução errada. Mas os ímpios não vão ressuscitar. Não existe ressurreição para os ímpios. Só para terminar agora, eu vou pegar aqui, ó, essa questão de que os ímpios não ressuscitam, para arrebentar de vez com isso, ó. Aqui está falando dos ímpios e depois o Eterno fala do povo dele. Quando ele fala dos ímpios, ele fala assim, Isaías 26, versículo 14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Ó, o Eterno vai estipar a memória do ímpio da face da terra, vai apagar toda a sua memória da face da terra. Mas o que ele diz aí antes? Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Não existe ressurreição para ímpio. Por quê, meus irmãos? Porque ressuscitar significa voltar num corpo de glória. Significa voltar no corpo de glória. Quem ressuscita, meus irmãos, não pode morrer mais. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Deixa eu ver se é o 9 aqui, ó. Sabendo que, tendo Mashiach ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele.
Entendeu, meus irmãos? A pessoa passa a receber um corpo imortal. O Eterno não vai dar corpo imortal para os ímpios. Os ímpios vão ficar despidos eternamente. O que vai acontecer com eles, irmãos? Vai acontecer que eles vão comparecer diante do grande trono branco aqui, ó. E olha o que o texto diz. O texto diz assim, versículo 11. Vi então um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Diante dele fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi os mortos, olha o que ele fala, vi os mortos, falando dos ímpios, os grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados, os mortos, porque não ressuscitou, foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. O mar, agora irmãos, o mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura, a morte, algumas traduções falam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam. E eles foram julgados individualmente segundo as suas ações. Agora deixa eu pegar uma outra tradução aqui, ó. Apocalipse, versículo 11, o 13. Vamos pegar essa aqui, que essa aqui agora vai estar melhor. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Tá vendo aí, meus irmãos? Agora veja bem, meus irmãos. O que o mar aí entregou? O mar aí, meus irmãos, o mar aqui, a palavra mar aqui, representa o inferno. Tanto o mar quanto a morte e o Hades representam uma coisa só, representam o inferno. E a única coisa que o inferno pode entregar, meus irmãos, é a alma e o espírito da pessoa. Essas pessoas aqui, quando elas comparecerem diante do grande trono branco aqui para ser julgadas, esses ímpios aqui, que são os ímpios, quando os ímpios comparecerem diante do grande trono branco, diante do juízo final, o que vai estar lá de frente do trono é o espírito e a alma do ímpio. Porque o espírito e a alma não se separam nem depois da morte. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, quando a pessoa morre, a alma e o espírito se separam do corpo. E aí o ímpio no caso, ele vai para o inferno. E no dia do grande julgamento, do grande trono branco, a alma e o espírito dele vai comparecer diante do trono branco para ser julgado. O corpo dele não vai estar lá. Por quê? Porque o mar aqui, ó, ele não pode entregar o corpo, porque o mar representa o inferno também. A morte e o Hades, que representa o inferno também, não pode entregar o corpo, porque o corpo, quem tem que entregar o corpo é a terra. Isso é função da terra. Olha o que está escrito aqui, que nós lemos aqui em Daniel, aqui, ó. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Por quê? Porque a terra entrega o corpo. Aqui está falando da ressurreição do corpo. E aqui está falando da ressurreição dos que dormem. Está falando da ressurreição dos crentes. Olha o que está escrito aqui no livro de Isaías. Isaías, nós lemos que os ímpios não vão ressuscitar. Isaías 26, 14. Mas olha agora, meus irmãos. O mesmo capítulo, Isaías 26, 19. O que fala dos crentes, do povo do Eterno? Os teus mortos, ó, porque são deles, ó. É do Eterno. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ó, para os crentes vai haver ressurreição. Está falando, ó, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Agora olha a parte, meus irmãos. Ó. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra vai ser obrigada a entregar o corpo do crente para trás. A terra vai ser obrigada a entregar o corpo do crente novamente. O corpo do crente vai brotar da terra e ele vai ressuscitar do pó da terra. Então, meus irmãos, no dia do juízo final, lá no dia do juízo final, o que vai entregar para ser julgado ali diante do grande trono branco é o mar, a morte e o Hades, não a terra. Porque o que ela vai entregar aqui? O que ela vai entregar aqui é a alma e o espírito do ímpio. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 6, fala da morte do cavaleiro aqui, ó, que vem seguindo aqui. O seu cavaleiro é a morte. Vamos achar ele aqui, ó. Aqui, ó. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. O que é o Hades? O inferno. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar. Então veja bem, irmãos. Ele vai vir tirando a vida, a morte é o cavaleiro que vai vir tirando a vida. E o Hades, que é o inferno, vai vir recolhendo as almas.
Depois, no dia do grande trono branco, o inferno vai entregar as almas das pessoas novamente para elas serem julgadas diante do grande trono branco. Então aqui, meus irmãos, com uma cajadada só agora, nós lançamos por terra a doutrina das testemunhas de Jeová e a doutrina dos adventistas do sétimo dia, que diz que não existe vida após a morte. É lógico que existe, por quê? Quem é que vai estar sendo julgado aqui? Os mortos que vai estar sendo julgado aqui é o quê? É a alma e o espírito do ímpio. Por quê? Porque o ímpio não ressuscita. Falecendo, morrendo, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, visitaste, destruíste, apagaste todas as suas memórias. Então, meus irmãos, espero que até aqui vocês entenderam essa questão. O ímpio, ele não vai ressuscitar, porque ele não tem o espírito do eterno. O eterno não tem compromisso em dar um corpo de glória para o ímpio. Agora, voltando aqui, meus irmãos, aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 23, 22 em diante. Vou pegar o 21 em diante. Por que eu estou trazendo esse livro aqui? Eu quero mostrar mais uma vez para vocês o quanto um livro herético e uma doutrina herética entrando no meio da verdadeira doutrina, a pessoa não consegue entender a verdadeira palavra do Eterno, a verdadeira doutrina que vem do Eterno. Por exemplo, se você pegar esse livro aqui para poder estudar a doutrina da ressurreição, você vai fazer uma grande confusão. Por exemplo, essa ressurreição de Lázaro nunca existiu. Como eu mostrei para os irmãos, esse livro, esse quarto evangelho suposto escrito pelo apóstolo João, pelo apóstolo Yohanan, nunca foi escrito por ele. É um livro herético. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês que até nessa questão da ressurreição, ele se contradiz em feio com a verdadeira doutrina. Olha o que diz aqui, o versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Yaush: Mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando perdides ao Criador, o Criador tu concederá. Disse-lhe Yaush: teu irmão há de ressuscitar. Falou com ela, seu irmão vai ressuscitar. Agora, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Yaush: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqui ele está dizendo assim, eu sou a ressurreição, então eu vou ressuscitar ele hoje. Eu não estou falando que ele vai ressuscitar no último dia, não. Ele vai ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Só que aí, meus irmãos, entra uma contradição ferrenha, das mais ferrenhas que agora com o resto das escrituras. Vou te mostrar que esse livro, mais uma vez, é herético e imundo. Nunca existiu essa ressurreição desse Lázaro aqui, meus irmãos. Como está aqui, como está registrado aqui. Tanto fala que ele já estava morto há mais de 4 dias, há 4 dias, ou seja, superior. A ressurreição dele foi superior à do próprio Mashiach. O Mashiach ficou só 3 dias na sepultura e ele ficou 4. Para mostrar que a ressurreição dele foi melhor do que a do Mashiach. Só que isso aqui é heresia, isso aqui não existe. Por quê, meus? Porque ele não ressuscitou. Vou te mostrar agora. Primeiro, para ele ressuscitar, o que teria acontecido com ele? Teria acontecido isso aqui com ele. Sabendo que tendo o Mashiach, isso aqui é Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, tendo sido o Mashiach ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Se Lázaro tivesse sido ressuscitado, ele não poderia morrer mais. Só que ele voltou num corpo natural. Então ele não ressuscitou, porque quem ressuscita, meu irmão, volta num corpo de glória, e a morte já não tem domínio sobre ele mais. Olha aí, sabendo que o Mashiach, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não mais tem domínio sobre ele. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então Lázaro não ressuscitou coisíssima nenhuma. Isso aqui é heresia do quarto evangelho. Veja bem, irmãos, como eu mostrei no outro vídeo anterior, reviver é uma coisa, ressuscitar é outra. Porém, nessa passagem aqui ele está garantindo que ele não vai reviver, ele vai ressuscitar. É diferente. Então aqui, meus irmãos, está totalmente fora. E além do mais, meus irmãos, se Lázaro tivesse ressuscitado aqui, ele seria o primeiro da ressurreição dentre os mortos, e não Yaush. E aí as escrituras estariam contradizendo mais uma vez. Por quê, homens? Porque em Atos 26, versículo 23, o que diz? Isto é, que o Mashiach devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Quem foi o primeiro homem a ressuscitar dentre os mortos e o único até hoje? Seu nome é Yahusha, o Mashiach, o filho de Yahweh. Então nunca houve uma ressurreição antes de Yahusha. Nunca houve uma antes dele e nunca houve uma depois dele. Ressurreição não. Ressurreição não, meu irmão.
Houve pessoas que reviveram, porém, aqui no quarto evangelho suposto escrito por João, que não foi escrito por ele, está dizendo que Lázaro ressuscitou. Se Lázaro ressuscitou, então ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e não Machia. Está contradizendo com o livro de Atos. E está contradizendo também com o livro de 1 Coríntios, porque no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Aí, ó, ele foi feito as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Igual está aqui no livro de Atos, aqui, ó. Ele foi o primeiro, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, caiu por terra aqui essa questão de que Lázaro ressuscitou. E tem uma questão, meus irmãos, todas as vezes, mais uma vez que esse quarto evangelho contradiz com o livro de Lucas, com o livro de Mateus, com o livro de Marcos, por que se contradiz mais uma vez? Porque nos outros livros você nunca vai ver Yahshua ressuscitando ninguém. Você vai ver Yahshua revivendo as pessoas. Olha o que ele fala aqui, ó. Yahshua, porém, ouvindo, o respondeu e lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Essa aqui é a filha de Jairo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro. Está no livro de Lucas, capítulo 8, viu, irmãos? Versículo 51. Senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao Rano, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não chores, não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Yahshua mandou que lhe dessem de comer. Aqui não fala que ela ressuscitou, fala que ela levantou. Se você pega outras passagens, como o filho da viúva aqui, onde ele toca no esquife dele, ele toca no esquife aqui, ó, Lucas 7. E ao vê-la, Yahshua se compadeceu dela e disse, não chore. Depois se aproximou e tocou no caixão. E o que carregavam pararam. E Yahshua disse, jovem, eu te digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Você nunca vai ver dizendo assim, ó, e o rapaz foi ressuscitado. Não, por quê? Porque aí Lucas estaria se contradizendo. Aí ele estaria se igualando a esse quarto evangelho imundo aqui que diz que Lázaro ressuscitou no quarto dia. Isso é heresia. O único que ressuscitou dentre os mortos chama-se Yahshua Mashiach, o primeiro e único. Nunca houve ninguém na terra que ressuscitou dentre os mortos. Por quê, Romeus? Porque a ressurreição vai acontecer na sua ordem. Na sua ordem. Como é que é a ordem? 1 Coríntios 15, versículo 23, na Bíblia Almeida está corrigido, está traduzido corretamente. Na ordem é o Mashiach, vírgula, as primícias, vírgula, e depois os que são do Mashiach na sua volta. Não existe ressurreição para ímpio, e essa questão aqui de Lázaro aqui caiu por terra mais uma vez. Então estou só mostrando para os irmãos que essa doutrina da ressurreição, para ela ser entendida, você tem que lançar todas essas heresias fora, principalmente esse quarto evangélico, senão você cai numa heresia dessa, que achando que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, como afirma esse quarto evangelho imundo aqui, ó. Isso é heresia, está mais provado aqui mais uma vez. Agora, meus irmãos, vou entrar na questão da superior ressurreição. Agora sim, meus irmãos, agora que vocês viram que somente os crentes é que vão ressuscitar e os ímpios não vão ressuscitar, eu vou falar agora para vocês da superior ressurreição, que os pastores não entenderam nem a questão dessa aqui que os ímpios não ressuscitam. Os pastores não entenderam nem a questão de que os ímpios não ressuscitam. Como é que eles vão entender a questão da superior ressurreição? Mas é nunca. Estão embriagados no vinho da Babilônia, estão cheios de ego com essa teologia aí da prosperidade e tantas outras coisas que eles aprenderam aí. Estão cheios de ego com esses cursos de bacharel que eles fizeram, que eles não conseguem enxergar nada. Estão cegos, são um guia cego. É cego guiando cego. E se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Vamos lá, meus irmãos. Agora eu quero ensinar para vocês a questão da superior ressurreição mais uma vez. Todos os crentes vão ressuscitar, porém nem todos os crentes vão alcançar a superior ressurreição. Existe uma diferença enorme entre a superior ressurreição e a ressurreição comum. Então aqui no livro de Hebreus, meus irmãos, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 34 e 35, diz assim, ó, versículo 34 e 35. Apagaram o poder do fogo, está falando de homens, que o mundo não era digno de ter eles aqui, ó, como Abraão, Moisés, aquele pessoal todo ali, Davi, ó. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros.
Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma superior ressurreição. Esses crentes aqui que morreram no passado, eles preferiram ser decapitados, eles preferiram morrer pelo evangelho para poderem obterem uma superior ressurreição. Eles entenderam que se eles morressem pelo nome do Eterno, pelo nome do Mashiach, pelo evangelho que eles estavam pregando, eles iam ter direito na superior ressurreição. Algumas traduções vai falar na melhor ressurreição. Então, meus irmãos, existe uma diferença entre ressuscitar e entre herdar a superior ressurreição. Existe uma ressurreição melhor do que a outra. Lembre, meus irmãos, que só vai haver duas ressurreições. Uma ressurreição comum, que é para todos os crentes, e Yahshua já conquistou ela para todos nós. Todos que estão no Mashiach, ele sendo um crente relaxado ou um crente, seja de que forma for, ele já tem direito na ressurreição comum. Por quê? Porque Yahshua já alcançou essa ressurreição para ele. Porém, meus irmãos, existe uma ressurreição que depende do esforço do crente. Depende dele se tornar vencedor para ele ter parte nessa superior ressurreição. Depende dele morrer pelo evangelho, depende dele negar a vida da alma, depende dele levar o madeiro, né? A palavra mais correta é madeiro, depende dele renunciar à glória desse mundo para ele obter a superior ressurreição. Se ele morrer pelo evangelho, se ele der a vida pelo evangelho, se ele renunciar à glória desse mundo, ele está caminhando para herdar a superior ressurreição. Então, meus irmãos, livros como esse aqui, primeiro eu vou te mostrar aqui, ó, Filipenses, capítulo 3, o que uma tradução errônea faz? Olha aqui. Aqui, primeiro, Filipenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim, vou ler o 10, Paulo falando. Para conhecê-la, está querendo conhecer o Mashiach, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições. Ele falou, eu estou querendo me tornar participante nas suas aflições, no seu sofrimento, sendo feito conforme a sua morte. Ele está falando assim, eu quero participar da sua morte também, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Essa tradução aqui, meus irmãos, está totalmente errônea. Paulo não estava querendo chegar à ressurreição dentre os mortos. Alguma tradução fala, para ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todas essas duas traduções estão erradas, meus irmãos. Paulo não queria alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo queria alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Essa tradução aqui ó, deveria ser a mesma dessa aqui de Hebreus. Ó. Ele está querendo dizer assim, ó, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então a tradução original aqui de Filipenses deveria ser assim, ó, para ver se de alguma maneira posso alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Esse livro aqui, meus irmãos, ó, esse livro aqui dessa autora aqui, ó o livro aqui, ó. O nome dele é Cruz, o caminho para o reino. É da Jessie Perlius. Nela, ela traz a tradução, a tradução original de Filipenses capítulo 3, da maneira correta. No livro lá, eu já li aquele livro ali, ela fala assim, ela viu a questão do reino, ela viu a questão de alcançar a superior ressurreição. No livro dela, ela fala que esse versículo 11 aqui está traduzido assim, ó, para ver se eu consigo alcançar a excelente ressurreição dentre os mortos. Ou seja, é uma ressurreição melhor do que qualquer outra ressurreição que tiver. Mas só tem duas ressurreições. Existe a ressurreição comum e a superior ressurreição. Ou melhor ressurreição. Alguma tradução vai falar melhor ressurreição. Você pode olhar na sua Bíblia que provavelmente Hebreus aqui na sua Bíblia vai estar assim, ó, para alcançar uma melhor ressurreição. Nessa aqui está superior ressurreição, que é a mesma coisa. Estão entendendo, meus irmãos? Então existe uma diferença. O apóstolo Paulo não queria alcançar a ressurreição comum. Ele queria alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Aqui, eu vou pegar aqui um texto aqui. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Quero que vocês prestem atenção nesse comentário aqui, ó, que o autor pôs aqui, ó. Experiência até o conhecimento do Mashiach. Estou pegando aqui um comentário que eu estou fazendo de Filipenses capítulo 3, versículo 10 em diante. E então podemos experimentar o poder da ressurreição do Mashiach. A vivência dessa ressurreição nos faz aptos para uma
uma super ressurreição, ou seja, uma superior ressurreição, a qual não será alcançada por muitos, como eu falei com os irmãos aí. Ó. Muitos não querem a cruz, muitos não querem o madeiro, mas preferem bênçãos materiais e carnais, estão correndo atrás de bens materiais. No original grego, a palavra ressurreição que aparece no versículo 10 de Filipenses 3, não é a mesma traduzida no versículo 11. No versículo 10, a palavra traduzida ressurreição no grego é anastasios, mas no versículo 11 encontramos uma palavra um pouco diferente. Ali se diz ejanastazim, a qual se poderia traduzir como uma super ressurreição, ou seja, uma superior ressurreição, uma ressurreição sobreexcelente, que será um prêmio para os santos vencedores, para chegar a esta ressurreição sobreexcelente. Aí ele vai falar depois que Paulo estava correndo, então era dessa ressurreição sobreexcelente. É assim que traduziu também o livro da Jessie Perlius. A Jessie Perlius usou essa palavra aqui, Paulo procurava alcançar uma ressurreição sobreexcelente dentre os mortos. Ou seja, ele procurava alcançar uma super ressurreição, uma superior ressurreição, uma melhor ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, esse tipo de estudo aqui você nunca vai ver nas denominações, meus irmãos. Você nunca vai ver os pastores ensinando para você que se você não alcançar essa superior ressurreição aqui, você vai lá para as trevas exteriores. Tem mais isso ainda, meus irmãos. Tem mais isso aqui que os pastores não ensinam. Existem as trevas exteriores. Vamos ver o que é as trevas exteriores. As trevas exteriores é o lugar dos crentes derrotados, os crentes que não alcançou a superior ressurreição, os crentes que não deixou o Mashiach ser trabalhado nele. Por isso que no livro de Filipenses, Paulo está falando, o que traduz essa tradução aqui, Isso aqui é do Novo Mundo. Ela vai traduzir assim, para ver se de alguma maneira eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos que ocorrerá mais cedo. É uma boa tradução? É melhor do que as outras? É. Mas ela poderia estar traduzida assim, para ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Ela pôs mais cedo. Talvez o autor aqui tenha entendido a questão da ressurreição das primícias, que eu vou falar para os irmãos daqui a pouco também sobre essa questão da ressurreição das primícias. Porque a ressurreição das primícias, quem participar da ressurreição das primícias vai ter direito na superior ressurreição. Quem participar da ressurreição das primícias vai ter direito na superior ressurreição, na melhor ressurreição, na primeira ressurreição, no caso aqui que eu estou querendo dizer. Então, meus irmãos, é isso que eu estou mostrando para vocês. Nem todos vão ter direito de participar da superior ressurreição. Por quê? Porque ele tem que se tornar participante dos sofrimentos do Mashiach, igual Paulo fala aqui, Paulo fala aqui, mas por causa da justiça que vem por meio da fé no Mashiach, a justiça que procede do Criador se baseia na fé. O que eu quero é conhecê-lo a ele e ao poder da sua ressurreição e participar no seu sofrimento aí, Paulo falou, eu quero tornar-me participando do sofrimento do Mashiach. Para que ele queria se tornar participando do sofrimento do Mashiach? Para obter a superior ressurreição. Então, nem todos vão alcançar a superior ressurreição. Agora vamos voltar aqui para o Apocalipse, capítulo 20, para me falar algo para os irmãos. Aqui. Olha aqui. Aqui dá para nós ver mais um pouco. Olha o que ele fala aqui agora. Aqui ele vai dizer assim no versículo 4. Vi tronos e aos sentados nele foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Yahshua, por terem falado a respeito do Criador. Vi aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com Mashiach por 1000 anos. Está falando das pessoas que ficarem na tribulação e derem a vida, forem decapitados, morrerem pelo Evangelho, não aceitarem a marca da besta, não adorarem o anticristo, o antimashiach. O que vai acontecer com eles? Aí vai falar assim, eles voltarão a viver, porque eles foram mortos na tribulação, eles deu a vida pelo Evangelho, não aceitou a morte da vida. Eles voltaram a viver e reinarão com Mashiach por 1000 anos. Por quê? Aí nós temos que saltar essa parte aqui que eu falei que isso aqui é acréscimo. Aí vai falar, eles voltaram à vida e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como é que eu vou traduzir isso aqui então agora, meus? Eu vou traduzir assim agora. Eles voltaram a viver e reinaram com Mashiach durante 1000 anos.
Essa é a superior ressurreição. Essa é a melhor ressurreição. Feliz e santo todo aquele que tem parte na melhor ressurreição. Tá vendo, meus irmãos? Na superior ressurreição. Pode ser traduzido dessa forma. Pode ser não, deveria ser traduzido dessa forma. Porque aí, meus irmãos, as pessoas iam entender a questão da superior ressurreição. Feliz e santo é aquele que tem parte na superior ressurreição, na melhor ressurreição. Por que feliz e santo é ele? Porque, sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Eles não vão para as trevas exteriores. O que vai acontecer com eles? Mas eles serão sacerdotes do Criador e do Mashiach, reinarão com ele durante 1000 anos. Romeu, se quem não tiver parte na superior ressurreição, o que vai acontecer com eles? Eles vão para as trevas exteriores. A segunda morte vai ter poder sobre eles. O que é a segunda morte? É ficar lá nas trevas exteriores sendo disciplinado pelo Criador. Eles vão para as trevas exteriores, os crentes que não obterem a superior ressurreição, a melhor ressurreição. Então, meus irmãos, mesmo a pessoa não participando da ressurreição das primícias, que eu vou pegar, eu vou ver se eu acho uma tradução melhor aqui, vou mostrar para os irmãos. Então, irmãos, mesmo eles não participando no início da ressurreição das primícias aqui, esses crentes que derem a vida por amor ao Evangelho, eles vão ter direito de participar da superior ressurreição. Por quê? Porque é como diz no livro de Hebreus aqui, homens foram torturados, não aceitaram o seu livramento para poderem obter a superior ressurreição. Então, na tribulação, as pessoas ainda vão ter a oportunidade de se tornarem participantes da superior ressurreição. Como, Romeus? Rejeitando a marca da besta, rejeitando o governo do anticristo, deixando ser decapitados por causa do evangelho, por causa da palavra do eterno, que aqui no versículo aqui fala, vi tronos aos sentados, foi dado o poder de julgar, vi as almas dos que foram executados, alguma tradução vai falar, dos que foram decapitados. Os que foram decapitados por causa de quê? Por causa do Mashiach, por causa do evangelho aqui, vi as almas dos que foram decapitados, tiveram a cabeça cortada. Esses aqui vão participar do reino, vai reinar com o Mashiach, porque eles vão ter parte na primeira ressurreição, ou seja, na superior ressurreição, na melhor ressurreição, como esses aqui do livro de Hebreus, que morreram também. Então, na tribulação, a pessoa ainda vai ter a chance de alcançar a ressurreição das primícias, a superior ressurreição. Por que eu estou falando a ressurreição das primícias? Porque aqui, veja bem aqui, como é que vai se dar a ressurreição? Vou trazer para os irmãos aqui, Aqui também tem uma base para me mostrar para vocês que vai haver 2 arrebatamentos e 2 ressurreições, viu, meus irmãos? 2 arrebatamentos, todos os 2 arrebatamentos para crente. Um arrebatamento antes da tribulação e um arrebatamento depois da tribulação. Uma ressurreição antes da tribulação e uma ressurreição depois da tribulação. Por quê? Porque não existe arrebatamento sem ressurreição. E não existe ressurreição sem arrebatamento. Toda vez que acontecer um arrebatamento, acontece uma ressurreição junto. E toda vez que acontecer uma ressurreição, acontece um arrebatamento junto. Então vai ter um arrebatamento antes da tribulação e uma ressurreição. E no final da tribulação vai ter mais um arrebatamento e mais uma ressurreição. Então agora vem aqui, olha como é que vai acontecer a ressurreição. O versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach. Mas cada um por sua ordem. O Mashiach, vírgula. As primícias, vírgula, depois os que são do Mashiach na sua vinda. Então aqui, meus irmãos, os pastores nunca vão ver isso aqui. Aqui existe 3 ressurreições. Primeira do Mashiach, é a melhor ressurreição de todos, é a dele. Essa é a melhor ressurreição, é a do Mashiach. Ele ressuscitou primeiro que todo mundo. Mas aí depois vai vir a ressurreição das primícias. Então esse capítulo 15, versículo 23, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, quando ele diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Aí ele põe Cristo, ou seja, o Mashiach, vírgula, as primícias, vírgula, depois os que são do Mashiach na sua vinda. No grego, irmãos, essa palavra aqui, cada um na sua própria ordem, pode ser cada um na sua própria classe, cada um na sua própria categoria, cada um no seu ranking. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele está mostrando mais de 2 ressurreições aqui. Porque se fosse só o Mashiach e os que são dele na sua vinda,
não precisaria dele usar essa palavra, cada um na sua ordem, cada um na sua categoria, cada um na sua classe. Então, quando ele usa essa palavra, cada um na sua ordem, cada um na sua classe aqui, ele está mostrando que existe mais de duas ressurreições. Porque não faria sentido, bastaria o próprio apóstolo Paulo, apóstolo, falar, não, a ressurreição vai ser da seguinte forma. Primeiro o Mashiach, depois os que são do Mashiach na sua vinda. Pronto, estaria resolvido, mas a questão não é essa, meus irmãos. A questão que ele está mostrando aqui é que existe mais de duas ressurreições aqui. Aqui nesse versículo 23 de 1 Coríntios 15, ele está mostrando 3 ressurreições. A tradução correta aqui é cada um na sua categoria, cada um na sua classe. Ou seja, primeiro o Mashiach, vírgula. Segundo, as primícias, vírgula. Terceiro, depois os que são do Mashiach na sua vinda. Então tem 3 ressurreições nesse capítulo aqui, meus irmãos. Isso aqui os pastores não vão conseguir ver isso aqui nunca. Eu tinha até um livro de escatologia aqui que tem mostrando essa questão aqui, que a tradução aqui é cada um na sua categoria, cada um no seu ranking, cada um na sua classe. Ou seja, a primeira ressurreição, a melhor ressurreição de todas. Quem que obteve ela? Yahshua, o Mashiach. A segunda ressurreição, a ressurreição das primícias. Aqui ela aqui, ó, a ressurreição das primícias. Essa aqui vai ocorrer antes do arrebatamento. Aquela que é a ressurreição das primícias, que é Apocalipse 14, versículo 4. Ó. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Então a ressurreição das primícias aqui, meus irmãos, ela acontece antes da tribulação iniciar. Depois tem a segunda ressurreição na volta do Mashiach, quando ele vier nas nuvens. Então o primeiro arrebatamento, igual eu falei no livro de Apocalipse, capítulo 12. O primeiro arrebatamento é o arrebatamento do filho varão. Aqui, ó, esse arrebatamento aqui, o filho varão é levado direto para o trono aqui, ó. E aí deu à luz a um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o Criador e para o seu trono. Neste arrebatamento aqui, meus irmãos, neste arrebatamento aqui, vai acontecer o quê? Vai acontecer o primeiro arrebatamento antes da tribulação e a primeira ressurreição antes da tribulação. Vai direto para o trono. O segundo arrebatamento, as pessoas vão encontrar o Mashiach aonde? Vão encontrar o Mashiach nas nuvens. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui Tessalonicenses para vocês verem aqui a diferença. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta divina. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então esse arrebatamento aqui é para encontrar o Salvador nas nuvens. Isso aqui é no final da tribulação. Vai encontrar com ele nas nuvens. Junto com esse arrebatamento aqui vai acontecer também uma ressurreição. Que é essa ressurreição aqui, ó, na vinda do Mashiach. Os que são do Mashiach na sua vinda. Agora essa ressurreição aqui das primícias, não. Essa ressurreição das primícias é a mesma ressurreição que vai ocorrer junto com o arrebatamento do filho varão. Isso aqui é antes de iniciar a tribulação. Mas só resumindo para os irmãos. Então aqui os irmãos podem ver que tem 3 ressurreições aqui. Cristo, ou seja, o Mashiach, vírgula. As primícias, vírgula. Depois os que são do Mashiach na sua vinda. Essa é a ordem da ressurreição. Vocês podem ver que aqui não tem a ressurreição dos ímpios, porque o versículo 24 fala: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Criador e Pai. Então aqui não aparece a ressurreição dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios não ressuscitam. Então o versículo 24 diz: então virá o fim. Quando é o fim? Depois que completar a ressurreição aqui, depois que ele entregar o reino ao Pai, depois que reinar 1000 anos na terra e pronto. Então, meus irmãos, existe uma ressurreição melhor do que a outra. Aqui no caso aqui é a ressurreição das primícias. Mas não significa que aqueles que ficarem para trás não possam ser encaixados junto com as primícias depois. Não, se eles derem a vida pelo Mashiach, morrer pelo Evangelho, forem decapitados, negar a marca da besta, eles vão ser encaixados nessa superior ressurreição, vão ter direito a ela. Eles vão ter direito de reinar com o Mashiach, porque eles vão dar a vida pelo Mashiach. Então, meus irmãos, a primícia aqui, ó, não tem nada a ver com essa primícia aqui do versículo 20 aqui, ó. Mas agora ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que mortos. Que está dizendo que Yahshua ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que não. Essa primícia aqui é Yahshua, do versículo 20. Porém, a primícia do versículo 23 não tem nada a ver com Yahshua.
essa premissa do versículo 23 aqui, é essa premissa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para me mostrar ela para vocês aqui, ó. É essa premissa do Apocalipse 14 aqui, ó. Ó o que diz aí, ó. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. O versículo 4, 14, versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, os 144 mil, os vencedores. Pois se conservam caça e seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia para o Criador. Então isso aqui é a primeira ressurreição. Aqui vai ter a ressurreição das primícias, aqui elas aqui, ó, 144 mil aqui, ó. E vai ter também o que aqui, ó, vai ter um arrebatamento aqui, ó. Então vai haver o arrebatamento antes da tribulação e uma ressurreição. Então no dia do arrebatamento, que vai acontecer antes da tribulação, vai acontecer o primeiro arrebatamento dos vencedores e vai haver a ressurreição dos vencedores, como o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu quero alcançar a ressurreição dos vencedores. Ele vai estar nessa ressurreição aqui, ó. Entendendo, meus irmãos? Então, nós temos que buscar a superior ressurreição. Ou então, o primeiro arrebatamento. Como nós estamos vivos agora, nós não sabemos se o dia da manhã não vai amanhecer vivo, nós temos que buscar, nós estamos buscando tanto o primeiro arrebatamento quanto a superior ressurreição. Eu tenho que morrer com a superior ressurreição garantida, a melhor ressurreição garantida. Aí no dia da ressurreição eu sou participante dela. Se eu estiver vivo, no dia do arrebatamento eu tenho que participar do primeiro arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. Então eu espero que vocês entenderem, meus irmãos. Existe uma diferença. Nem todo crente vai se tornar participante da superior ressurreição. Nem todo crente vai se tornar participante do primeiro arrebatamento que existe uma carreira para ser corrida. Por isso Paulo falou, eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição que há de ocorrer, a superior ressurreição que há de ocorrer dentre os mortos. Aqui ele vai falar a ressurreição que há de ocorrer mais cedo. Os pastores nunca vão te ensinar isso aqui, meus irmãos, que existe diferença entre a ressurreição, que existe diferença entre os arrebatamentos, 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. 2 ressurreições, uma antes da tribulação, outra depois da tribulação. Nós temos que fazer parte ou do primeiro arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação, ou da primeira ressurreição que vai acontecer antes da tribulação. Se você não fizer parte, você vai para as trevas exteriores e vai ser disciplinado pelo Eterno. Eu sei que isso aqui é alimento sólido, não é ensinado em denominação alguma. Eu espero que deu para clarear a sua mente, eu espero que o Eterno tenha iluminado a sua mente. Espero que você esteja crescendo com esses estudos que nós estamos passando para vocês, meus irmãos. Espero que vocês estejam caminhando, estejam avançando para poder vocês largar toda a picuinha para trás. Quem não perdoa o seu irmão não vai se tornar participante da superior ressurreição. Quem está com mágoa no coração pode esquecer a superior ressurreição, pode esquecer o primeiro arrebatamento. Você vai ser enquadrado na ressurreição comum e vai ser jogado nas trevas exteriores. Então nós temos que negar a vida da alma, nós temos que renunciar à glória desse mundo e nós temos que buscar as coisas que Paulo buscava, o apóstolo Saul buscava. Nós temos que procurar alcançar a Yalcha, aqui, ó, ganhar do Mashiach cada dia mais, ser transformado na sua imagem, estar em união com ele todo instante, para que nós possamos um dia alcançar a superior ressurreição. Entendeu, meus irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno.